Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia, Padre Alessandro. E que linda palavra, Salete. Esta palavra nos remete a duas coisas muito importantes do nosso viver. Primeira delas, as tribulações nós temos que já enfrentar. Jesus disse: "Olha, no mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo." Por que eu estou falando isso? Das ondas revoltas que envolviam aquele barco. O barco estava em alto mar e as ondas ali balançavam, atormentavam o mar. Mas veja que interessante, no comando daquele barco estavam pescadores. Eles sabiam como enfrentar aquele momento. Mas quando Jesus começa a andar sobre as águas e vai em direção a eles, eles se apavoram, achando que é um fantasma. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu como que às vezes a gente cria coisas na nossa cabeça que não existem? Às vezes a gente já tem os problemas que são próprios do dia a dia, e a gente põe em cima daqueles problemas coisas que não fazem parte daquele problema. E o que é pior, a gente se deixa conduzir às vezes nem pelos problemas, não enfrenta o problema, mas quer enfrentar aquilo que não existe, aquilo que a gente colocou, aquilo que está atrapalhando. A palavra está dizendo que aqueles homens pescadores que tinham controle do barco na mão se apavoraram com o que eles imaginavam que estavam acontecendo. Olha para a sua vida, veja o que realmente é e o que não é. O que realmente é e o que parece ser. Uma das formas da gente orientar e reorganizar a nossa vida é fazendo essa análise. O meu problema no meu casamento é isso. Mas é isso ou é aquilo que você está imaginando que é? Quantas mulheres colocam semente de desconfiança imaginando o que o marido está fazendo? Quantos maridos colocam semente de desconfiança no relacionamento imaginando o que a mulher está fazendo? Uma coisa é o mar revolto. Outra coisa é o fantasma que a gente cria. Mas quando Jesus se aproxima de Pedro, e Pedro grita: "Salva-me!" Jesus estende a mão e ao subir ao barco, o mar se acalma. Isso significa que Jesus é Senhor de todos os problemas.
Ele domina todas as coisas. Quantas e quantas vezes Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, acalmou o fogo e foi acalmando tantas coisas. Quando a gente tem a capacidade de colocar as coisas na realidade do que elas são, não dos fantasmas que a gente cria, e apresenta ao Senhor, Ele vai ordenar todas as coisas da nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então aproveita esse programa de hoje, vai fazendo uma revisão dentro do seu coração. Quais foram os fantasmas que você trouxe para a sua casa, para a sua família, para o seu relacionamento, para o seu trabalho? Ah, o meu chefe não gosta de mim. Você já perguntou para ele se ele tem alguma coisa contra você? Ah, o meu vizinho cria problema, mas você já conversou com o vizinho? Talvez seja hoje o evangelho que nos convoque a parar de criar situações que não existem e que estão atrapalhando demais a nossa vida pessoal, a nossa vida em família, o nosso trabalho. O medo é o inimigo da sua fé, da nossa fé. Por isso você que está hoje com muito medo, vai nesse momento se colocando diante de Deus, diante de Jesus, aquele que faz os ventos silenciarem e o mar se acalmar. Você que está afundando nas preocupações. O Senhor está dizendo, vinde a mim, mas você está afundando nas suas preocupações, nos seus medos e não consegue rezar. O Senhor agora estende a mão a você. E como Pedro, diga a Ele, Senhor, salva-me. Senhor, socorro. Socorre-me, Senhor, nesta situação que estou vivendo. Nesses ventos contrários que vêm balançando o barco da minha vida, o barco da minha família, o barco do meu trabalho, o barco do meu casamento. Vai dizendo isso para o Senhor. É Ele quem diz a você, venha, vinde a mim. Venha na fé. Você que está afundando no medo do futuro. Você que é comerciante, vendo lojas fecharem, pessoas fracassarem, e o medo tomou conta de você. O Senhor está dizendo, vinde a mim, venha. Dê um passo na fé e venha até mim. Como Pedro que deu o passo na fé de andar sobre as águas, mas que tomado de medo foi afundando. O medo tem afundado você. Pessoas que estão afundadas no medo e estão ficando doentes. Síndrome de pânico, depressão e tantas outras doenças mentais, psíquicas. Nós pedimos, Espírito Santo, Tu que és a nossa força e a nossa coragem, vem segurar em nossas mãos, Espírito Santo. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, nós pedimos, Espírito Santo, estende as suas asas sobre cada um de nós. E vem nos levantando deste medo enraizado. Pessoas que já têm raízes profundas de medo e não conseguem sair de casa. Nós pedimos, Espírito Santo, liberta. Clame agora a libertação, assim como Pedro. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, de todo medo, das dúvidas. O Senhor disse a Pedro, por que duvidastes, homem de pouca fé? Você que anda duvidando de Deus, duvidando do poder de Deus, e por isso você está se afundando nos seus medos e preocupações. É o Senhor quem diz para você, não tenha medo, estou com você. Não temas. Vai soltando a sua voz e orando no Espírito. Você que está aqui, você que está em casa, vai se lançando no Espírito Santo.
deixando que Ele venha lhe encher de coragem, de força, de ânimo, porque os ventos contrários têm feito você desanimar, pessoas desanimadas, porque as coisas contrárias têm tirado as suas forças. Os problemas, como ventos contrários, têm minado as forças. Vai pedindo agora, Espírito Santo, restaura as minhas forças. Pode acreditar. 99,9% dos seus medos não se realizam, não se concretizam. Medo é coisa da nossa cabeça. É claro, ele é importante para que a gente não faça coisas que não devem, que a gente não deve fazer, mas a maioria dos seus medos não se concretizam. Então, qual deve ser a nossa postura diante das realidades da vida, diante das intempéries, das adversidades? É a experiência da fé. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso significa que nós precisamos pedir aquele que é o doador da fé, o Espírito Santo, que aumente em nós a fé, que nos dê a graça de termos uma fé inabalável, uma fé que não se quebra diante das dificuldades, mas se fortalece cada vez mais. Entenda, a medida da ação de Deus na sua vida não é o poder de Deus. Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. A medida da ação de Deus na sua vida é a sua fé. Então clame agora ao Espírito Santo: aumenta a minha fé, Espírito Santo, e aumenta a minha fé. Fortalece a minha fé, Espírito Santo. Fortalece a minha fé, Espírito Santo. Renova a minha fé, Espírito Santo. Renova a minha fé, Espírito Santo. Restaura a minha fé, Espírito Santo. Restaura a minha fé, Espírito Santo. Você que hoje se encontra assim, tomado de medo do futuro, até mesmo você que é vocacionado e que tem medo de dar passos na sua vocação, porque você pensa demais no futuro e você fica com medo de responder ao chamado de Deus. Não temas. Para cada sim que você dá a Deus, existe uma graça especial para sustentar esse sim que você dá ao Senhor. É Ele quem vai sustentar, junto com você, a sua resposta a Ele. Seja você vocacionado ao sacerdócio, seja você vocacionado a uma vida de comunidade, a uma vida religiosa, a uma vida consagrada, ou você vocacionado ao matrimônio, para cada sim que você dá a Deus, Ele lhe concede uma graça especial para que você sustente esse sim. Você só precisa recorrer e pedir: vem Espírito Santo. Vai pedindo: vem Espírito Santo, doador dos dons. Vem Espírito Santo, luz dos corações. Vem Espírito Santo, força que anima a igreja, sobre mim, sobre cada um de nós. Não permita que o seu medo seja maior do que a sua fé. Não permita que o seu medo te impeça de experimentar o poder e a graça de Deus na sua vida. Pedro lançou um desafio para Jesus. Ele provou o Senhor ao dizer: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu me lance nessa água, com que eu ande sobre a água. E Jesus disse: vem. Eu quero convidar você a dar a Deus a oportunidade dele manifestar na sua vida o milagre que Ele tem para você no dia de hoje, a cura que Ele tem para você, a restauração. O seu medo vai impedir você de se lançar a Deus, mas a fé vai fazer com que você se abandone no Senhor. E você proclamará na sua vida, como aqueles discípulos disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Não deixe que o medo te impeça de receber aquilo que Deus tem para te oferecer hoje. Não deixe com que o seu medo te impeça de experimentar a sua fé. Lance-se no Senhor. Deixe o Espírito Santo te impulsionar agora a te lançar, a se lançar nos braços do Senhor. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Ele segurou Pedro. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro.
Na sua mente já vai vendo esta cena de Jesus segurando Pedro e dizendo para ele: por que duvidastes? Não duvide de mim. Jesus segurando Pedro. Ele segura você agora. É Jesus quem te segura, que lhe dá a segurança que você precisa. Como Pedro vai se deixando segurar por Jesus. Vai se deixando tomar pela presença do Senhor, que segura você em tantas situações que lhe deixam para baixo, situações que lhe fazem afundar num saudosismo terrível. Você que perdeu todos os bens que você tinha e está afundando numa tristeza mortal. O Senhor estende a mão a você, como estendeu para Pedro, para segurar você, para levantar você dessa tristeza, porque tudo passa, só Deus permanece. Diante do que você está vivendo, o vento contrário passa, a dor passa, as situações de perseguições passam, até pecados que você cometeu no passado e que já confessou, que já se arrependeu, passou. Só quem permanece em sua vida é Deus, e é nele que você precisa se segurar e deixar-se segurar, que ele segure você, que ele segure a tua mão. Você que hoje está vivendo um drama terrível no seu matrimônio, a sensação que você tem é que essa dor, essa situação nunca vai passar. Não, ela passa. Pode demorar, mas ela passa. Creia nisso. Tudo passa. E reza assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renovo agora a minha fé. a minha fé. Por isso eu te peço, Senhor, Por isso eu te peço, segura firme a minha mão segura firme a minha mão. e não deixe que eu me escape de vós. que eu escape de vós. Eu renuncio agora, Senhor, Eu renuncio agora, a toda Senhor, falta de fé, a toda falta de a toda fé, sensação de incerteza, a toda sensação de incerteza, de insegurança. Eu renuncio agora Eu renuncio agora a toda dúvida a toda dúvida em relação ao seu poder, em relação ao seu poder, em relação ao seu amor por mim. em relação ao seu amor. E eu peço, Senhor, Eu peço, que o Senhor, teu Espírito que Santo o teu Espírito Santo sustente os meus passos. sustente os meus passos. E quando o o vento forte chegar no barco da minha vida, chegar no barco da minha e vida, ao invés de eu sentir medo, que ao invés de eu sentir medo, eu redobre a minha fé eu redobre a no minha Senhor fé no Senhor e no seu poder. e no seu poder. Jesus, Jesus, com a sua mão, sustenta a minha mão, sustenta a minha mão, sustenta o meu viver. sustenta o meu viver. Tudo passa, Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. só Deus. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus,
seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo vai passar, só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Oh, só Deus, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. O Senhor me mostrava uma mulher que foi diagnosticada com câncer no seio esquerdo. E uma pessoa disse: olha, é melhor que você corte o seu cabelo. Já corta, porque vai fazer todo o tratamento. Vai cair mesmo. Mas isso gerou um mal-estar tão grande no seu coração. Sentimento de derrota. Mas o Senhor escutou o teu lamento, viu o teu sofrimento. O Senhor disse: não corte o cabelo. Faça o tratamento. Você vai perceber o tamanho do meu amor por ti. Porque não só te concederei a cura, como não cairá um fio de cabelo, para que você saiba quanto eu te amo. O Senhor liberta uma pessoa que diz assim: eu estou com dívidas até o pescoço. Eu estou com uma corda no pescoço. O Senhor está libertando você desta palavra, deste sentimento de sufoco que você traz. E Ele quer hoje que você tenha paz nele. Que todo esse sufoco que tem afundado você no medo não vem de Deus. O demônio quer nos sufocar nos problemas. Ele quer trazer asfixia pelos problemas. Deixar você asfixiado, sufocado. E afundar como Pedro nesse mar de preocupações. Mas o nosso Salvador está aqui para libertar você deste sentimento ruim e ter esperança. Ele tudo pode.